Daniel, capítulo 3, do primeiro verso ao 7. Diz a Escritura, meus irmãos: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, que estamos reunidos em nome de Jesus, o seu Filho. Fale ao nosso coração. Que esse texto se abra para nós, Senhor. Nós te pedimos a compreensão e também o nosso coração se abra para receber com fé, com humildade. Tenha misericórdia de nós, nos dê esta bênção para a sua glória, para o nosso bem. Com perdão, Senhor, dos nossos pecados, e abençoa este capítulo, o estudo deste capítulo, nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Nós podemos dizer, meus irmãos, que este capítulo, ele é o capítulo da maior prova desses 3 jovens que nós conhecemos muito bem, né? Todo cristão conhece, já ouviu falar em Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aqui, este capítulo inteiro conta a história desta prova grandiosa. Nós já temos estudado sobre esses 3 jovens, nós já temos visto como eles, juntamente com Daniel, né, o outro jovem, eles eram fiéis ao Senhor, temiam o Senhor, adoravam o Senhor. Já tinham passado dificuldades até aqui, mas essa é a maior. E aqui vai ser realmente testada a resistência deles quanto a adorar somente a Deus e não adorar outros ídolos, que vai ser a prova de fogo, e fogo mesmo, porque eles vão para o fogo, eles vão para a fornalha. Então, meus irmãos, é um capítulo muito precioso, muito importante, muito cheio de lições para nós, porque nós estamos também nesse mundo, bem provavelmente não vamos chegar perto de passar por uma prova dessa tão difícil, mas estamos neste mundo sujeitos e sendo testados sobre a questão de quem nós adoramos, o que nós adoramos, para o que nós vivemos. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo, ele diz em João capítulo 4, ele diz para a mulher samaritana, ele diz para ela assim: olha, mulher, não importa o lugar, nem aqui em Jerusalém ou no monte, ou em Gerizim, não importa o lugar, o Pai, na verdade, eu te digo, em verdade te digo, que a partir de agora, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Senhor Jesus Cristo estava dizendo então para aquela mulher que ele veio para fazer de nós, sua igreja, seu povo nele, por meio da sua obra,
adoradores de Deus, pessoas que vivem para a glória, para a honra de Deus. Pois bem, meus irmãos, é para isso que nós vivemos. O apóstolo Paulo ele diz também que tudo que fizermos, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, nós devemos fazer para a glória de Deus. Então, a vida do cristão deve ser uma vida que glorifique a Deus no culto, na adoração, com as palavras, mas não somente aqui, mas no dia a dia. O que nós vamos ver agora nessa história bíblica é exatamente isso, a questão de que na minha vida, no meu dia, nas minhas relações com as pessoas, nas minhas relações com as autoridades públicas, nas minhas relações com os governos, com os poderes, eu venha obedecer, eu venha ser uma pessoa, melhor cidadão da nação, como eram realmente esses rapazes, mas jamais eu venha me prostrar para adorar quem quer que seja, ou o que quer que seja, mas a minha adoração deve ser tão somente ao Senhor Deus. Essa é a prova que nós estamos sujeitos, dia após dia, semana após semana. Então, por isso que esse capítulo é tão importante. Mas aqui, mais especialmente, esses 7 versículos, irmãos, eu até disse para vocês de manhã, até comentei com um dos nossos irmãos aqui, que eu tinha pensado em pregar todo esse capítulo, mas não tem como, irmãos, nós temos que ir olhando, separando os versículos, porque é muito rico, e esse trecho aqui que nós vamos estudar hoje, do primeiro versículo ao versículo 7, é o início da ocorrência que o capítulo conta, mostrando para nós que aquele rei Nabucodonosor, que até o capítulo anterior que nós estudamos, que ele teve um sonho, e que Daniel revelou o sonho dele, daquela estátua gloriosa, e que Deus revelou, e ele mesmo confessou que o Senhor era o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. Pois bem, esse rei, o mesmo rei que recebeu essa revelação, agora de forma surpreendente, é ele quem vai se voltar contra Deus, e vai erigir uma grande estátua como um Deus, exigindo que as pessoas adorem aquela estátua. Então essa história aqui é um poder, um governante, um homem importante que vai fazer isso e deseja que as pessoas adorem a estátua, vai forçar as pessoas a isso, e ele vai usar 2 meios, irmãos, para isso: a própria beleza da estátua, a música, a pompa, uma festa muito bonita, uma coisa muito linda aos olhos, muito interessante aos ouvidos, porque aqui tem a beleza da estátua, que é feita de ouro, mas tem também o som da música, de vários instrumentos musicais. Então era uma festa extraordinária. E ele vai então fazer isso para mostrar: vejam a glória do meu Deus, mas ao mesmo tempo ele vem com uma ameaça muito grave. Ele ameaça dizendo assim: olha, quem não me obedecer nesta adoração vai morrer, e vai morrer de uma forma terrível, vai ser jogado na fornalha de fogo, que haviam ali as fornalhas na Babilônia, onde eles faziam tijolos, né? Então ele ameaça dessa maneira as pessoas, ou seja, com a pompa ele procura seduzir, mas com a ameaça ele então quer dar medo nas pessoas. Ele usa o prazer e o medo e tenta ali, com seu poder, forçar as pessoas a adorarem. E nós vamos ver, meus irmãos, como as pessoas vão reagir. Primeiro, essas pessoas que aparecem aqui do 1º ao 7º versículo, mas depois os nossos personagens que nós vamos estudar, essas pessoas tão importantes na história, como eles vão reagir, os servos do Senhor. Então, meus irmãos, vamos olhar o texto, porque esse texto ele mostra tudo isso para nós, a questão da adoração, a questão para nós hoje que somos chamados para adorar a Deus, mas que nós somos tentados também pela sedução e pelas ameaças, e também pela multidão, porque a maioria das pessoas vai ceder, é isso que o texto mostra. Nós somos tentados nesse mundo a capitular, a ceder, a nos dobrarmos diante dos deuses, a nos dobrarmos diante dos poderes desse mundo, em vez de nós adorarmos ao Senhor. Então eu quero olhar com vocês aqui, e nós vamos olhar esse texto, tocando, meus irmãos, em 4 pontos aqui que são muito importantes. Primeiro, nós vamos olhar exatamente a pompa, vamos estudar um pouquinho, meditar um pouco, nessa pompa da estátua, da festa, que vai do 1º versículo ao versículo 5. Em segundo lugar, nós vamos olhar para a ameaça
que está no versículo 6. E, em terceiro lugar, nós vamos tratar aqui que tudo isso, na verdade, significa o rei se impondo e se colocando como Deus mesmo. E, na verdade, no final das contas, ele está se adorando e quer que as pessoas o adorem. E, finalmente, nós vamos ver no versículo 7 que todas as pessoas aqui, quase todas, né, na verdade, mas, enfim, quase todo mundo, cede e se submete. Vamos então, irmãos, olhar o texto aqui. Eu quero olhar com vocês primeiro sobre a pompa. Observe que o primeiro versículo diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Nós não sabemos exatamente onde fica este campo de Dura, mas estava ali na província mais importante. Como eu já disse para os irmãos aqui em exposições anteriores, nós vamos ver agora que haviam províncias, né, que faziam parte do grande império babilônico, e a Babilônia, a província da Babilônia era a capital, era a mais importante. E ali, então, ele num campo, chamado aqui Campo de Dura, ele levantou essa estátua. Era uma estátua muito grande, meus irmãos, ela tinha 27 metros de altura. Se nós formos assim fazer o cálculo aqui para a medida moderna, né, de 60 côvados, podemos dizer que ela tinha 27 metros de altura e tinha 2,70 metros, 6 côvados, né, que diz aqui a largura dela, que se corresponderia então a 2,70 metros de largura. Então era uma estátua muito grande e ela ficava ali naquele campo e poderia se enxergá-la à distância. Era algo muito chamativo. E mais, o texto diz aqui que ela era de ouro. Então ela era belíssima, brilhante, era algo espetacular, e talvez não fosse todinha de ouro, mas coberta de ouro, como também era comum, né? Parece em outras partes das Escrituras. Mas enfim, meus irmãos, ele colocou esta estátua ali, e isso já chama atenção para a questão do visual. Uma grande altura, uma grande largura, uma largura considerável, e ouro, de ouro. Então, posta ali naquele campo, de maneira que as pessoas à distância podiam enxergar. Isso já mostra assim, um apelo ao visual. Eu já falei para vocês que quando Deus ele deu aquela visão para Nabucodonosor, que também era uma grande estátua, lembra que a cabeça era de ouro, lembra aquelas partes todas da estátua? Aquilo era uma visão que deu medo no Nabucodonosor, no seu sonho, por causa da grandiosidade, da beleza, de que era uma coisa chamativa, pomposa. E ali eu disse para vocês que Deus estava procurando mostrar, nós podemos acreditar, sobre a falsa glória deste mundo. Pois bem, aqui está, irmãos. O que Nabucodonosor está tentando fazer aqui é mostrar a sua glória naquela estátua, a glória do seu poder, a glória do seu governo, e dizendo assim: vejam o que eu posso fazer, e vejam como esse meu ídolo, ele é glorioso e ele é digno de toda adoração do louvor. Pois bem, ele faz isso, mas ele faz outra coisa, irmãos. Ele convoca, ele manda que todos os chefes das diversas províncias venham até aquele lugar para a inauguração e consagração da estátua. Então, no versículo 2 diz assim, acompanhe comigo: então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Mandou, deu ordem. Então essas pessoas vieram, eram os poderosos de todas as províncias, homens importantes. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, versículo 3, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estava lá todo aquele povo reunido.
Possivelmente também tinha as pessoas comuns do povo ali, enfim, estavam em pé diante da imagem de que Nabucodonosor tinha levantado. Uma multidão, muita gente reunida, de todos os lugares desse grande e poderoso império. E aí então, quando essas pessoas estão ali, irmãos, tendo sido convocadas, estão ali esperando, aí se levanta o arauto. O arauto era uma pessoa importante naqueles tempos antigos. Ele era uma pessoa que fazia uma proclamação, anunciava as determinações então do império. Naquele tempo não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha comunicação de massa, né? Então era dessa forma que eles faziam os seus comunicados, e então o arauto apregoava em alta voz, uma voz potente, alta. E o que ele dizia? Ele estava ali dizendo o decreto do rei. E o decreto do rei era: ordena-se, veja, não está pedindo nada. Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. É interessante porque estavam reunidos ali povos que o Império Babilônico tinha conseguido dominar. Então ele diz aqui: povos, nações e línguas, e o decreto era esse: quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, o que vocês devem fazer? Quando vocês ouvirem o som da música e de todos esses instrumentos musicais, uma grande orquestra, quando vocês ouvirem, então vocês devem prostrar-se. Prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Ou seja, a ordem é o seguinte: na hora que tocar a música, na hora que tocar todos esses instrumentos musicais, uma música ali belíssima, de grande significado, também de grande pompa, na hora que tocar, vocês se prostrem e adorem a estátua. Irmãos, vocês estão percebendo aqui que o apelo é a visão e aos ouvidos? O apelo é: olha a grande estátua, uma coisa gigante. Ela é de ouro, ela é linda, ela é chamativa. A música não é apenas um instrumento, mas são muitos instrumentos. É uma festa cheia de pompa, cheia de glória. Então ali eles estão diante da beleza da estátua. Ali eles estão diante da beleza da música, dos sons dos instrumentos, muitos instrumentos. Eles então estão sendo agora ordenados, e por trás disso também, dessa beleza, dessa pompa, estão sendo seduzidos, tentados sendo levados por essa beleza, pelo que eles veem, quero chamar muita atenção disso, e pelo que eles ouvem, pela glória produzida por Nabucodonosor, pela glória manifesta ali do grande e poderoso e belo Império Babilônico. Eles estão sendo seduzidos a ficarem ali extasiados, então, com tudo aquilo, então adorarem aquela glória, aquela beleza. É isso que está acontecendo aqui. Então, é a sedução da glória, do governo, da beleza do Império Babilônico. Mas não é só isso, meus irmãos, porque está dito aqui que não somente eles estão sendo seduzidos, mas também eles estão sendo ameaçados. Então, quando eles vissem toda aquela beleza e eles ouvissem toda aquela música pomposa, com muitos instrumentos, eles seriam seduzidos exatamente pelo que veio, pelo que houve, pela beleza, pela glória do império. Mas vem adicionado a isso a ameaça. E no versículo 6 diz assim: e o mesmo arauto proclamando isso: e qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Ou seja, meus irmãos, aqui está, junto com a sedução da beleza, da glória, da pompa, a sedução da glória do que se pode ver, mas também da glória que se pode ouvir,
a beleza do ouro, a beleza, o tamanho daquela estátua, mas também a música muito gloriosa, com muitos instrumentos. Junto com isso vem a ameaça, dizendo assim: vocês serão mortos. E vocês serão mortos de uma forma terrível, queimados, assados no fogo, na fornalha ardente, se vocês não obedecerem à ordem do rei. Meus irmãos, vocês juntem esta pompa com esta ameaça, e vocês têm um resultado que eu quero falar daqui a pouco. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que tudo isso quem está fazendo é Nabucodonosor. Vamos observar o texto. Versículo 1, vamos olhar para os verbos, tá? Eu já disse para vocês várias vezes aqui na igreja que é muito importante nós olharmos para os verbos. Os verbos nos fazem entender o que a Escritura diz, qualquer mensagem, né, que nós ouvimos de alguém ou lemos um livro, nós temos que olhar para os verbos. E a Escritura não é diferente. Observe o que diz aqui. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Versículo 2. O rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes. Versículo 5, o finalzinho. Adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E finalmente, ainda que não apareça o nome dele, mas é o arauto que está dizendo. Então, se o arauto está dizendo, é também a vontade de Nabucodonosor, e qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei, versículo 1, levanta a estátua. O rei, versículo 2, manda reunir os príncipes. O rei, até esqueci aqui do versículo 3, mas vou falar agora. O rei reúne para a consagração da estátua que ele tem levantado. O rei, versículo 5, o finalzinho do versículo 5, ordena a adoração dessa estátua de ouro que ele tem levantado. E o rei, versículo 6, diz que quem não se prostrar será morto. O rei então levanta um ídolo. Preste bem atenção, o rei produz um ídolo da sua própria mente, da sua própria cabeça. Ele manda fazer aquilo. Tem alguns expositores que vão dizer assim, talvez ele tenha se inspirado até no sonho. E se foi isso, irmãos, veja que coisa absurda, né? Que coisa absurda, porque se ele se inspirou no sonho, ele teve o sonho com uma grande estátua, né? Se ele fez isso, veja como o homem é duro de coração, porque ele, em vez de aproveitar a revelação que está dando para ele e se humilhar diante de Deus, ele produz um ídolo. Mas, seja de uma forma ou de outra, aquele ídolo veio da mente dele, do coração dele. É um rei poderoso levantando, criando um ídolo. Já tinha muitos ídolos, já tinham muitos deuses. Vocês lembram que os magos, lá no caso da interpretação, dizem os deuses não podem, só os deuses podem revelar. Isso já tinha uma pluralidade de deuses, de ídolos naquele império, mas ele faz mais um. Ele produz mais um, porque todo ídolo é isso. A Bíblia vai dizer que os ídolos, eles são criações dos homens, mas aqui no caso não é qualquer homem, é um rei. Esse rei levanta um ídolo. Segundo lugar, esse rei ordena que todos os homens poderosos do seu reino se reúnam para a consagração do ídolo. Então, além de ele criar um ídolo, ele quer que todos venham para a consagração desse ídolo que ele criou. Mas ele quer mais. Ele quer que todas as pessoas adorem este ídolo, se dobrem debaixo, se prostrem, melhor dizendo, a este ídolo. E ele faz isso procurando seduzir aquelas pessoas, ele tenta seduzi-las, como eu falei para os irmãos, mas ele ameaça com a fornalha ardente. Então nós temos aqui, quero chamar bastante a atenção de meus irmãos, nós temos aqui um rei poderoso,
que fabrica um ídolo, que chama as pessoas para a consagração, que ordena a sua adoração, que procura seduzir as pessoas com a pompa do ídolo e com a música maravilhosa, e que ameaça a vida das pessoas com uma morte terrível. Agora, eu já disse para vocês que esse homem era um déspota, era um perverso, era um homem extremamente mau. E aqui a maldade dele se vê nessas ações, meus irmãos, em que ele, ao produzir o ídolo e ao forçar as pessoas, a tentar seduzir as pessoas e forçar as pessoas a adorar esse ídolo, na verdade ele está dizendo: quem determina o culto, a adoração, sou eu. Quem determina a vida de vocês, sou eu. E no final das contas, quem ele estava adorando não era o ídolo. Não era o ídolo. O grande ensino aqui, irmãos, nós podemos entender, e pelo ensino das Sagradas Escrituras na sua integridade, é que, na verdade, tudo que o homem faz, quando ele busca ídolos, quando ele procura ele adorar ídolos, ou ele força as pessoas a adorar ídolos, como é o caso aqui, na verdade se trata de autoadoração. Na verdade, o que ele está fazendo aqui é adorando a si mesmo. Ele é um homem que se sente o centro do mundo. Esse homem que tinha recebido a revelação de Deus, que a cabeça de ouro era ele, mas que a cabeça de ouro ia cair junto com toda a estátua, lembra? E virar pó. Esse homem não se humilha. Esse homem está dizendo aqui: não, eu sou Deus, eu sou poderoso, eu posso determinar, levantar um ídolo e forçar as pessoas a adorarem o ídolo. Na verdade, ele está se adorando. E aqui, no caso, quando é uma autoridade pública, quando é um governo, um governante, o que está acontecendo aqui é a adoração do governante. No final das contas, o que Nabucodonosor está dizendo, e nós vamos estudar mais adiante, quando Nabucodonosor se torna como um animal, por juízo de Deus, nós vamos estudar isso nos próximos capítulos. O que ele vai falar é o seguinte: ele vai olhar para a Babilônia, para a glória da Babilônia, e vai dizer assim: veja a glória que eu fiz, que eu produzi. Ele é um homem autocentrado, ele é um homem que vive para a sua glória. E aqui ele está desejando que as pessoas glorifiquem o seu império. É a idolatria, melhor dizendo, do governo, do poder humano, do poder público. Por trás de tudo isso está a adoração do governo, do rei. Ele está dizendo aqui: eu sou Deus, vocês devem me adorar. Essa é uma tentação de todos os governantes. Isso está na história. Porque é uma tentação nossa, irmãos. Como nós somos egoístas, como desde Adão, quando a tentação de Satanás foi: sereis como Deus, tudo que nós assumimos, a nossa tendência é buscar a autoglorificação. E quando alguém assume um cargo público, quando alguém assume o poder público, a sua grande tentação é achar que agora ele deve ser adorado e querer a adoração de todas as pessoas. Isso é absolutamente normal, natural no homem pecador. E é isso que está acontecendo aqui com Nabucodonosor, irmãos. É a autoadoração. Eu quero muito chamar a atenção de vocês. Ele não está aqui simplesmente querendo que as pessoas adorem um ídolo. Todas as ações aqui são dele. Ele levanta o ídolo, ele chama para a consagração, ele mostra toda a pompa do ídolo, ele produz aquela música e ele ordena que se adorem e ele ameaça. Nabucodonosor é Deus. Nabucodonosor deve ser respeitado. E é por isso que quando aqueles jovens não vão respeitá-lo, nós vamos estudar nas próximas semanas, ele fica furioso. Ele fica transtornado, porque ele não admite ser contrariado, porque ele se sente Deus. Ele se sente poderoso. Que coisa horrível isso aqui. E eu acho interessante, irmãos, alguns intérpretes vão dizer o seguinte, que existe uma certa ironia aqui no texto, porque o texto repete, você percebe? O texto repete. Se você lê o versículo
2 fala os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes. Aí no versículo 3 diz, repete, os governadores, os capitães, juízes, tesoureiros. Aí no versículo 5 fala dos instrumentos, a trombeta, a flauta, a harpa, a sambuca, o saltério. Aí no 7 repete, é uma coisa assim patética, é uma coisa tola, é uma glória, é aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz, levantar a casa sobre a areia. Na primeira tempestade vai cair, mas isso é que os homens buscam. Os homens buscam tesouros, acumular tesouro na terra, onde a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam. Os homens não pensam na glória eterna. Nós lemos hoje 1 Coríntios 4, em que o apóstolo Paulo ele diz que nós não nos prendemos ao que se vê, mas ao que não se vê, porque o que se vê é temporal, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Mas é isso que as autoridades, os poderosos, os homens grandes da terra buscam, a autoglorificação. Isso acontece o tempo todo, meus irmãos, o tempo todo. Eu já disse para vocês várias vezes, nós temos que obedecer às autoridades públicas, mas nós temos que estar conscientes de que as autoridades públicas vão tentar nos seduzir e nos ameaçar para que nós as adoremos. Essa é uma tentação constante. E aqui está essa tentação. Agora, meu último ponto é que vocês imaginam a situação dessas pessoas. Essa multidão está reunida. Essa multidão está ali impressionada com o tamanho da estátua de ouro, com a beleza daquele monumento, daquele ídolo. Essa multidão está ali sob o efeito da proclamação do arauto, que ameaça e que diz assim: quem não se prostrar vai cair, vai ser jogado na fornalha ardente. Essa multidão então está seduzida, está diante da glória do império babilônico e sabe que aquele império é poderoso e que eles estão na mão desse império e ele é glorioso, ele é belo à vista e aos ouvidos, e por isso que a estátua é tão grande e de ouro, e por isso que nós temos aqui a música com tantos instrumentos musicais. Essa multidão então está ali, debaixo dessa beleza e debaixo da ameaça. A multidão se prostra totalmente, completamente. Diz o versículo, bora ler o versículo 7, que diz assim, Daniel 3,7. Portanto, no mesmo instante, olha irmãos, vocês estão entendendo aqui? No mesmo instante em que todos os povos ouviram, na mesma hora que eles ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se, meus irmãos, todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Você percebe a ênfase aqui? Que o rei tinha levantado. Então, quando eles se prostram não meramente à estátua, mas eles se prostram ao rei. Porque o rei determinou, porque o rei fez aquilo. Então, eles se prostram ao rei Nabucodonosor, na verdade. Eles estão totalmente cativos, dominados pela sedução do império e pela ameaça do império, e toda a multidão se prostra. E aqui nós podemos ver o efeito de tudo aquilo, a estátua enorme. Eu quero que vocês coloquem na mente e se coloquem ali naquela grande festa, naquele grande momento de consagração da estátua. Vamos nos colocar lá, irmãos, vamos nos sentir no meio daquela multidão, e nós estamos diante dessa estátua gloriosa de pé. Nós ouvimos o arauto falar, nós agora ouvimos a música, e tudo é muito bonito, muito belo, muito surpreendente, e nós estamos debaixo da ameaça, e todas as pessoas se prostram.
quem não se prostrará? Quem não se prostrará? Quem vai ficar ali de pé quando toda a multidão se prostrou? Vocês estão entendendo o efeito? Aqui nós temos, na verdade, três tentações. Primeiro, a tentação da glória, da pompa do império, que vem pelo tamanho da estátua, pelo fato dela ser feita de ouro e pela música belíssima e pela quantidade de instrumentos musicais. Essa é a primeira tentação, a pompa, a glória. A segunda tentação é a ameaça, vocês vão perder a vida de vocês. Mas a terceira tentação é que todo mundo se prostra. A multidão inteira se prostra. Por que eu não vou me prostrar? Por que eu vou contra todo mundo? Todo mundo está fazendo isso, todo mundo está se prostrando. Meus irmãos, a Escritura vai mostrar que exatamente os que vão ser diferentes serão os servos do Senhor. Nós vamos estudar isso semana que vem. Serão aqueles jovenzinhos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles serão os únicos que não vão ser seduzidos, serão os únicos que não vão se deixar levar pela ameaça, serão os únicos que não vão seguir a multidão, porque eles amam ao Senhor e porque eles adoram ao Senhor. Os irmãos estão entendendo o ensino do texto? Os irmãos estão entendendo que nós vivemos a mesma coisa hoje? Que nós estamos, ainda que tantos milhares de anos depois e numa outra cultura, no outro país, no outro mundo, né, cheio de tecnologia, de tanta coisa, mas nós vivemos debaixo da mesma pompa, seduzidos, sendo tentados pela pompa deste mundo, pela glória deste mundo, pelo que nós vemos, pelo que nós ouvimos. Os irmãos não percebem que nós somos também ameaçados? Somos ameaçados de uma forma ou de outra, de forma às vezes velada, mas às vezes de forma mais severa, a nos prostrarmos aos ídolos deste mundo. Se nós não nos prostrarmos, nós vamos perder coisas. Os irmãos não percebem que a multidão toda em nossa volta está seguindo ídolos. Nós vamos sair aqui agora e todo mundo tem os seus ídolos, ninguém quer saber de Deus. Olha essas cadeiras vazias. As pessoas estão fazendo todo tipo de coisa nesse momento, irmãos, servindo os seus ídolos, se prostrando diante das suas estátuas, que outros homens ordenaram de se prostrar, e mostraram, e os seduziram, e seguindo a multidão. E nós? Vocês lembram de João, capítulo 4? Eu iniciei essa mensagem falando de João, capítulo 4, mas agora eu volto. Vamos ler João 4? Eu não vou ler todo não, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos de alguns trechozinhos, irmãos, e dizer para vocês que o Senhor Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário para nos fazer adoradores. O Evangelho de Jesus produz adoradores de Deus, não de ídolos. Essa é a marca da verdadeira obra de Deus. O Senhor Jesus Cristo diz aqui, no versículo 21, disse-lhe Jesus, João capítulo 4, verso 21, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. O Senhor Jesus está dizendo aqui para aquela mulher, está falando com uma samaritana, e os samaritanos, eles não tinham toda a revelação, mas os judeus tinham a revelação. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Deus se revelou a nós no Antigo Testamento. E Deus se revelou a nós na promessa do Messias, Jesus. E aí nós sabemos que a maior revelação de Deus é o próprio Jesus, o Verbo encarnado. E aí Jesus então diz, mas a hora vem. Ele está falando da que hora? Ele está falando da hora ali. Ele está falando desse momento em que ele veio ao mundo, que ele é o Verbo encarnado, que ele veio revelar a Deus. E ele está dizendo para aquela mulher que esta hora, e a hora que iria se cumprir quando o Espírito Santo viesse, em Atos capítulo 2, mas agora ele diz no versículo 23, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão a quem, irmãos? O Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem.
Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Não é uma coisa interessante que o Senhor Jesus está dizendo aqui, que Deus é espírito, Deus não é matéria, Deus não é o que eu posso tocar, Deus não é uma estátua, meus irmãos, Deus não é uma estátua de ouro. Eu não posso ver Deus porque Deus é espírito. E vocês lembram que o segundo mandamento, o primeiro mandamento é: não adorarás outros deuses. O segundo mandamento é: não farás o que? Imagem de escultura. Porque Deus está dizendo: vocês não podem fazer imagem de escultura porque eu sou espírito. Vocês não podem me representar numa imagem. E era o que Nabucodonosor estava fazendo. Então o que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que quando ele veio a esse mundo, ele morreu numa cruz, foi para nos revelar Deus, que não é uma estátua, mas o Deus glorioso, Criador dos céus e da terra. Deus Redentor, que se revelou na cruz do Calvário, seu amor, a sua graça. E agora, pelo poder do seu Espírito e pela palavra da verdade, que traz a revelação dele, nós somos levados a adorar esse Deus, e não as estátuas de Nabucodonosor, e não aos ídolos desse mundo. O que Jesus está dizendo aqui é isso. É por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego, que não tinham toda a revelação que nós temos hoje, hein? Eles estavam ainda no tempo da promessa. Jesus ainda não tinha vindo, estava prometido. Mas eles lá atrás dizem: nós não vamos adorar, porque nós sabemos quem é Deus. Nós sabemos que esse Deus não pode ser representado numa estátua. Nós não vamos nos prostrar diante de uma estátua. O Senhor nos chama para nós adorarmos nesta vida apenas a Ele, meus irmãos, no seu Filho Jesus Cristo. Eu queria encerrar hoje à noite deixando 3 conselhos, meus irmãos. E o que fica evidente aqui, em primeiro lugar, é que nós temos que ter muito cuidado com essas 3 seduções. Nós, seres humanos, nós cristãos do século XXI, aqui nessa cidade, deste grande país chamado Brasil, aqui em Belém do Pará, nós estamos constantemente debaixo de 3 tentações: a sedução, a ameaça e a multidão. Medite nisso hoje à noite e aplique a sua vida. Preste atenção, porque às vezes não são todas as tentações juntas, às vezes são, mas às vezes uma tentação é mais forte que outra naquele tipo de pessoa. Então aplique a sua vida. Talvez as 3 tentações estejam diante de vocês, essas 3 coisas estejam tentando vocês, ou uma delas. Mas enfim, eu quero que todos vocês pensem aqui. Cuidado, irmãos. Vamos ter cuidado com a sedução do mundo. O mundo é muito bonito. O mundo é muito belo. O mundo é cheio de glória, de beleza. Mas lembre que tudo isso vai passar. E lembre que a verdadeira beleza é espiritual. É aquilo que Paulo diz: é o que eu não vejo. Nós devemos usufruir de tudo neste mundo. A comida, a bebida, os prazeres da vida estão aí. Isso Deus nos deu. Mas não para serem nossos ídolos. Então tome cuidado com a sedução. Tome cuidado para que essas coisas não venham ser para você uma fonte de idolatria, de maneira que você esqueça de Deus, esqueça do Evangelho, esqueça de Cristo por causa dessas coisas. Cuidado também com as ameaças. Cuidado com as ameaças veladas ou mais ali manifestas, mais explícitas, que você pode receber no seu trabalho, que você pode receber na sua convivência com pessoas, de alguma forma se sentir ameaçado a fazer o que Deus não quer, a quebrar os mandamentos de Deus, a se dobrar diante dos Nabucodonosor dessa terra. Olha, pela graça de Deus, meu querido irmão, resista às ameaças. E por último, cuidado com a multidão. Meus irmãos, são poucos os que amam o Senhor. São poucos os que adoram o Senhor. São poucos os que adoram em espírito e em verdade. Essa é a verdade. Esse é o fato que nós constatamos o tempo todo. Nós convivemos com a multidão que se prostra diante dos ídolos, que serve ídolos, que só fala dos ídolos, que publica sobre os seus ídolos,
que ama os seus ídolos, que se emociona com seus ídolos, que é seduzido ou se sente ameaçado, por isso se prostra diante dos seus ídolos. E nós somos tentados a seguir a multidão. Mas a palavra de Deus diz: não sigam o mundo. Lembra de João na sua cartinha? Não sigam o mundo nos seus desejos, na sua soberba, no seu orgulho. Não sigam a multidão para fazer o mal. E a maneira, irmãos, de nós resistirmos a estas tentações, essas 3 tentações, é nós contemplarmos, deixa eu falar para vocês isso aqui, a beleza do Rei Jesus. Fique perto de Cristo. Se aproxime cada vez mais de Cristo. Contemple a beleza. Aquilo que Paulo diz, a glória do que não se vê. Chegue mais e mais perto de Jesus e contemple a sua glória, o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. O amor e a graça de Deus na cruz de Cristo. Ele, sabe o que Jesus diz? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor de Deus na cruz, contemple esse amor a cada dia, vá às Escrituras, medite nesse amor de Deus e você vai perceber que essa tentação, essas tentações, seja sedução, seja ameaça, seja multidão, vão derreter, meus irmãos, se eu puder usar essa linguagem, diante do amor de Deus em Cristo Jesus, o seu Filho. Quando você contempla a beleza de Deus, você vê que esses ídolos não valem nada, eles não vão lhe seduzir. As ameaças não vão lhe importar, porque você vai estar disposto a morrer por Jesus, se for preciso. E a multidão não vai lhe importar, porque você não vai seguir a multidão no erro. Então, aqueça o seu coração na pessoa de Jesus. O segundo conselho que eu quero lhe dar é o que tem tudo a ver com o texto. Irmãos, o texto está mostrando que as autoridades, elas têm a tendência de se idolatrar, de se sentirem deuses. Isso é comum em todos os governos, em toda a política, antiga, moderna, e sempre será assim. É a sedução do poder. Essa sedução domina esses homens. Nabucodonosor é um homem dominado por essa sedução. É um homem dominado pelo poder da Babilônia, que ele diz: eu fiz a Babilônia. É o orgulho. E por isso ele investe na adoração dos homens a si. Na verdade, como eu procurei mostrar para vocês, ele está procurando adoração a si, como governante. Então tome muito cuidado com a idolatria do governo, com a idolatria a governantes, a políticos, a autoridades públicas. Eu já disse algumas vezes aqui na igreja, nós somos chamados a obedecer às autoridades. Hoje nós estudamos aqui de manhã, lembra? Você estava aqui? A obedecer às autoridades, a amar as autoridades, a honrar as autoridades, a orar por elas, a dar graças a Deus por elas, porque elas são instituídas por Deus. Mas nunca, meus irmãos, de forma alguma, idolatrarmos seja esse, seja aquele homem. Nunca idolatrarmos seja este, seja aquele governo. A nossa adoração, o nosso louvor é apenas ao Rei Jesus e ponto. A igreja de Jesus, a verdadeira igreja, não se deixa seduzir pelas estátuas dos governantes, pelas seduções, pelas músicas, pelas ameaças, o que for. A igreja de Jesus adora só Jesus, honra só ao Senhor Jesus Cristo. E aí está a marca da verdadeira igreja, é que ela não se dobra diante e não adora nenhum governante, respeita, ora, honra, é submissa às autoridades, mas nunca os vê como salvadores, como deuses, como aqueles que vão ser os seus ídolos. Então, adoremos. E de novo, como é que eu posso resistir a isso? Quando eu olho para o Rei Jesus. Quando eu olho para o Rei Jesus, eu não posso adorar nenhum outro rei. Quando eu olho para o Rei Jesus, eu não posso adorar os Nabucodonosores. Eu vou adorar só Jesus. E aí, esse último conselho, meus irmãos, que na verdade é tudo que nós temos falado já aqui, e que eu já procurei mostrar para vocês em João capítulo 4. O conselho é: vamos adorar somente a Deus na pessoa de Jesus e seu Filho. Cristo
morreu numa cruz para nos fazer adoradores, e adoradores em espírito e em verdade. Então vamos viver essa vida. Amanhã nós vamos começar mais uma semana. Vamos para o nosso trabalho, para o nosso estudo, para os nossos afazeres de cada dia. Então vamos fazer tudo para a glória desse Deus na pessoa de Cristo, porque Ele nos salvou, irmão. Já fomos salvos, já fomos lavados, já fomos resgatados da nossa maldição, dos nossos pecados, dos nossos ídolos. Estamos aqui hoje para viver e fazer tudo para a honra e glória dele. Então que assim seja. Amém? Vamos orar, vamos pedir que Ele nos ajude exatamente, nos dê graça exatamente para que nós vivamos nessa adoração. Senhor nosso Deus, muito obrigado que nós pudemos hoje à noite, Senhor, por sua grande misericórdia, grande graça, ler esse texto, meditar nele. Senhor, pedimos que aquilo que tiver sido a fiel interpretação, a palavra do Senhor proferida neste momento, venha achar, Senhor, lugar no nosso coração e venha nos trazer edificação, consolação, correção, e que, acima de tudo, Deus, nós possamos nos voltar para Ti em adoração e louvor e não nos deixarmos seduzir, não nos deixarmos ameaçar, não nos deixarmos levar pela multidão, mas adorarmos ao Senhor apenas no Seu Filho Jesus. Faz isso, Senhor. Nos abençoe, nos edifique nesta verdade, para a glória do Senhor na nossa vida e para o nosso bem daqueles que amamos, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém.